Fala galera, mais uma vez aí o Alexandre Moraes no canal Escatologia Preterista Completa. Estarei fazendo mais 2 vídeos, sendo que vou dividir, em 2 partes, tá? A primeira parte estarei falando aí sobre a primeira besta do Apocalipse 13, tá? E a segunda parte vou falar sobre a segunda besta. Então, especificamente estarei abordando aí nesses 2 vídeos, divididos, óbvio, em 2 partes, a respeito dessas 2 bestas, dos 2 monstros, Beleza? E vou iniciar hoje, tá? Falando aí da primeira especificamente, tá? Quem está entrando no meu canal pela primeira vez aí, sejam bem-vindos e aproveitem e se inscrevam no canal, tá? Para que vocês não possam deixar de participar aí dos vídeos que eu tenho postado aí toda semana, inclusive tem feito lives, beleza? E tenho interagido aí com a galera, que são inscritas no canal. A galera tem participado bastante comigo aí, E fico até surpreso porque o meu canal é muito pequeno e a quantidade de visualizações tem sido bastante satisfatório, tá bom, galera? É isso aí. Então vamos lá. Vamos que vamos analisar o vídeo. Vem que vem. Rapaziada, vamos iniciar aqui mais um estudo falando sobre o Apocalipse capítulo 13. O Apocalipse capítulo 13 vai falar exatamente e especificamente a respeito de 2 bestas, tá? A primeira besta que recebe o poder do grande dragão, que tem uma representatividade aí, no livro de Apocalipse, muito importante, tá? Que eu vou explicar isso, é claro. E a segunda besta que também é levantada pela primeira, tá bom? Então vamos identificar quem é esse dragão, vamos identificar quem é a primeira besta e vamos identificar a segunda besta do Apocalipse capítulo 13, beleza? Mas antes de iniciar aí com o Apocalipse 13, eu sempre procuro fazer nos meus vídeos, sempre quando eu vou falar aí do livro de Apocalipse, sempre procuro falar do Apocalipse capítulo 1, tá? Por quê? Porque dentro da escatologia futurista, ensinam que o Apocalipse foi escrito para nós aqui nos dias de hoje, para um futuro. E isso não faz sentido, De acordo com o Apocalipse capítulo 1, João deixa claro que toda essa mensagem, ela simplesmente foi escrita para as 7 igrejas da Ásia, a igreja que se fazia presente lá naquela geração de Jesus Cristo. Está claro isso, tá? Vamos analisar. Vamos lá. Deixa eu marcar aqui logo esses 3 para ficar legal. João simplesmente ele escreve assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Quem eram esses servos? Esses servos eram aqueles, que estavam lá fazendo a vontade de Jesus Cristo, os eleitos, aqueles que participaram de todos os ensinamentos do próprio Jesus Cristo e seguiram ele lá naquela geração dele, tá? Aos servos as coisas que em breve, preste atenção aqui, que em breve deve acontecer. O que significa a palavra em breve? Em breve significa uma coisa que deve acontecer logo e que não iria demorar, que não iria durar por muito tempo. Isso está claro. E que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Pretérito perfeito, verbo viu. Agora preste atenção, bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita. Escrita onde? Em todas as escrituras? Claro que não. Aqui ele menciona o que estaria escrito no livro do Apocalipse, que deveria ser mostrado aí às 7 igrejas que se faziam presente lá, na igreja da Ásia,
ou seja, a igreja orgânica, as 7 igrejas que se faziam presente lá naquela mesma geração de Jesus Cristo, tá? Aí depois ele vai falar aqui, ó, preste atenção, vírgula, pois o tempo está próximo, é o que está escrito aí. E querem simplesmente colocar isso aqui como se fosse acontecer há mais de 2000 anos, que não faz sentido nenhum, né? É simplesmente querer colocar o apóstolo João como um tremendo retardado, um esquizofrênico ou um mentiroso, né? Não tem lógica. Vamos lá, vamos continuar, hein? Aí depois ele vai dizer o seguinte no versículo 4. Vamos lá. 5 e 6. Deixa eu marcar logo o 7 para ficar bonito. Ele vai dizer o seguinte: João, vírgula, as 7 igrejas que se encontram na Ásia. Vê se ele está mencionando aqui as igrejas que foram construídas aí por Bispo Macedo, Silas Malafaia, Ageno Duque, né? Os líderes religiosos que estão aqui no pleno século XXI e que fundaram as suas instituições aqui nos dias de hoje. Vê se é isso que João está mencionando aí. Se não, aquelas igrejas, as 7 que estavam lá na Ásia, de forma presente lá, naquela mesma geração de Jesus Cristo. Vírgula, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Por que João fala aqui que há de vir? Porque isso aqui foi escrito, óbvio, antes do ano 70. Antes do ano 70. Então, se Jesus Cristo ele veio no ano 70 e destruiu o templo de Jerusalém, né, trazendo juízo e justiça sobre aquela geração, é óbvio que ele teria escrito isso aqui antes do ano 70. Por isso que ele aponta aqui um futuro, mas é claro, né, de acordo com o que está escrito nos primeiros versículos, que ele estaria próximo e que ele viria em breve, era um futuro bem próximo. E não um futuro há mais de 2 milênios, que não faz sentido nenhum, né? Vírgula, continuando, hein? Vírgula, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Quem são esses reis da terra? Vamos analisar? Esses reis da terra, eles são isso aqui, ó. Deixa eu desmarcar aqui. Deixa eu pegar aqui um gráfico que ilustra, né? Muito bem. Ó, os reis da terra são o primeiro, Egito. Deixa eu pegar aqui, peraí. Isso aqui é um gráfico não preterista, tá, galera? Mas dá para usar aqui bem para a gente mencionar e explicar aqui da melhor maneira possível, tá? Vamos lá. Egito, primeiro rei da terra, que guerreou, que lutou contra Israel, né? Do qual Deus, o próprio Eterno, usou aí para poder brigar contra Israel. A Síria, o segundo rei, né, que fez a deportação das 10 tribos que estavam perdidas em outras nações, né, as tribos do norte que estavam lá na cidade de Samaria. Depois veio a Babilônia, que prendeu, né, Israel, Judá, Jerusalém, e colocou como cativo lá pelo intermédio do rei Nabucodonosor da Babilônia. Depois tivemos aí a Medo-Pérsia, também que fez a mesma coisa. Grécia, que instalou lá, tentou instalar, né, o helenismo, trazendo aí toda a cultura grega, né, para os judeus. Inclusive tivemos lá, né, Antíoco Epifânios, que assolou o templo e fez uma arruaça, conforme vai estar escrito lá em Macabeus. Depois tivemos aí o sexto. Então, primeiro Egito, segundo a Síria, Babilônia terceiro, Medo-Pérsia quarta, Grécia quinto rei da terra, Roma o sexto rei da terra. Beleza? Vamos lá, vamos continuar lá, hein? Aí, beleza. Paramos aqui no rei da terra. Aí ele vai falar: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes ao seu Deus e Pai, e ele é a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Por que João ele se coloca ali como um dos que recebeu esse reinado, né? Se tornando ali sacerdote e rei.
na Nova Jerusalém, no reino de Deus. Porque isso aqui já era uma promessa, conforme vai falar. Vai mencionar em Êxodo, capítulo 19, versículo 5, né? Do qual o próprio Eterno vai falar lá que se eles obedecessem o primeiro pacto, ou seja, não quebrassem ali o primeiro pacto da antiga aliança, eles certamente estariam lá como reis e sacerdotes. Essa foi a promessa desde a primeira aliança, conforme vai falar em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6. Beleza? Aí depois ele vai dizer aqui, ó. Vamos lá. Amém? Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Né? Dentro da escatologia futurista, eles colocam todo o olho aqui como o mundo cosmos. E apontam isso aqui para o futuro. Só que quando a gente pega aqui, por exemplo, no grego, né? Jesus Cristo, ele vai falar o seguinte no grego. Vamos lá, vamos analisar, galera. Vamos pegar aqui nos meus arquivos, que eu criei aqui no WhatsApp, e vamos analisar, vamos ver, tá? Se esse todo olho o verá, realmente aqui Jesus Cristo estaria fazendo referência ao mundo cosmos, ou seja, todo o planeta Terra, e ainda apontando para um futuro, né? Segundo aí a escatologia futurista. Vamos lá, hein? Vou pegar aqui os meus arquivos que eu criei pessoalmente aqui no WhatsApp, tá? Fiz um grupo aqui pessoal para mim. Mateus capítulo 24, Jesus Cristo vai dizer o seguinte. Ele vai dizer o seguinte aqui em Mateus capítulo 24, versículo 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Tá vendo aqui, ó? Por todo o mundo. Para testemunho a todas as nações. A pergunta é, esse todo o mundo ou todas as nações é um mundo cosmos? Ou seja, o planeta Terra, todo o planeta Terra? Claro que não, né? Porque a gente vai aqui no grego, e no grego, olha o que está aqui, ó. Mundo oikomene. Mateus 24, versículo 14. Oikomene é o mundo aqui no grego. E que tipo de mundo é esse, o mundo oikomene? É o mundo habitado, ou seja, Império Romano, o dono do mundo lá naquela época, naquela geração de Jesus Cristo, né? Império Romano ali como o quarto animal da estátua do rei Nabucodonosor da Babilônia, e que seria o reino que viria com todo o poder, né? E que seria maior do que as três feras. A primeira, que foi Babilônia, a segunda, Medo-Pérsia, a terceira, a Grécia, e a quarta, o Império Romano. Tá me entendendo? Jerusalém e Israel, né, sendo subjugada por ela lá. Olha aí. E temos outras referências, né, de um mundo oikomene, do qual próprios apóstolos faziam referência, né? Temos aqui outros exemplos, por exemplo, aqui, ó. Olha só, Atos capítulo 17. Prestem atenção, ó. Porque determinou um dia em que julgará o mundo. Olha aqui, ó. Com rigor de sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Está falando de Jesus Cristo? Com certeza. Olha aí, ó. E que mundo é esse aqui, ó? Segundo Atos dos Apóstolos. Olha aqui, ó. Olha o mundo. Mundo oikomene. Aí, ó. Esse é o cosmos que está aqui no grego. E temos mais referência. Preste atenção, ó. Olha só. Temos uma outra referência aqui também, ó. Vamos analisar aqui, ó. E olha aqui, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Aqui, ó, capítulo 24. Ele vai dizer o seguinte: temos achado que este homem é uma peste. O homem aqui do qual ele está fazendo a referência aqui, né, segundo o contexto de toda a passagem, é o apóstolo Paulo. E promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo. Ou seja, apóstolo Paulo,
ele foi ali considerado como uma peste e um promotor de sedições em um mundo cosmos? Será que ele tinha ali o poder da onisciência, da onipresença? Tinha o mesmo poder que Deus? Ou seja, está em todos os lugares ao mesmo tempo? Claro que não, né? O principal defensor da seita dos nazarenos, por que era considerada como seita? Porque a religião principal da época era o judaísmo. Correto? E para eles ali, né, os ensinamentos de Jesus Cristo era considerado como uma coisa inútil, como uma coisa totalmente contrária à religião principal do qual era vigorada lá desde a antiga aliança. Por isso eles colocam aqui como seita dos nazarenos. Olha só, aí a gente pega aqui, né? No grego, como é que está aqui no grego? Atos 24, né? Versículo 5, é isso mesmo? Deixa eu ver. Isso mesmo, olha lá. Versículo 5, ó. Olha aí, ó. Atos 24, versículo 5. Qual é o mundo aqui, ó? Mundo oikomene, ou seja, o mundo deles. Não é o mundo cosmos. E temos mais referências. Olha só, hein? Deixa eu desmarcar aqui. Vamos lá. Olha aqui, ó. Vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. Apocalipse 16:13, né? É isso mesmo. Não, 16:14. Olha só, Apocalipse 16:14. Olha só a referência que a gente vai ter, ó. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rã. Percebe-se nitidamente aí que aqui ele está fazendo a referência, né, aos 3 sujeitos do Apocalipse capítulo 13, tá? O grande dragão, a besta, né, e o falso profeta. Já estou até matando a charada aqui antecipadamente, né? De quem é a segunda besta ali do Apocalipse 13. Mas vamos lá, hein? Vamos continuar. 3 sujeitos ali, que é a mesma referência do Apocalipse 13. E ele vai dizer o seguinte: espíritos imundos semelhantes a rã. Agora preste atenção no 14, ó. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro. Que mundo inteiro é esse, hein? Que mundo inteiro é esse? É o mundo cosmos? Será? Com o fim de ajuntá-los para a peleja. Que peleja é essa? Aquela que aconteceu lá no ano 70, né? Do grande Armagedon, da batalha que foi iniciada ali pelo Império Romano junto ao Imperador Vespasiano com seu general Tito, trazendo juízo e justiça, né? E aniquilando toda a cidade, conforme o próprio Jesus Cristo mencionou em Lucas 21, versículo 20, tá? E ele mencionou também em Lucas 19, beleza? Olha aí, ó. O grande dia do Deus Todo-Poderoso. Que dia é esse? O dia de acertos de contas, onde Deus simplesmente traria juízo e justiça sobre Jerusalém, porque Jerusalém, Israel, matou os profetas e apedrejou aqueles que foram enviados, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, conforme vai mencionar em Mateus capítulo 23. Aí a gente pega aqui no grego, olha como é que está no grego, ó. Pum! Olha aí, ó. 16, Apocalipse 16, que está no inglês aqui, tá? Mundo oikomene, mundo habitado deles. Eu estou mostrando isso aqui para vocês, galera, não é para enrolar, né, e fazer um enxerto no meu vídeo, não, tá? Pode parecer até chato, muita gente não gosta de assistir vídeos longos, mas como é um assunto muito profundo, né, falar sobre Apocalipse capítulo 13, dentro de um contexto ali, ó, de uma forma bem detalhada, realmente fica muito complicado. A gente fazer um vídeo aí, né, curto, não dá. Beleza, galera? Então eu peço para que vocês venham ter paciência, tá? E tentam assistir esse vídeo até o final, porque é muito bom e agrega muito, tá? Eu procuro sempre colocar vários detalhes para a gente poder entender, e eu procurar aqui, né,
não conjecturar, não colocar aqui as minhas opiniões pessoais ou as minhas próprias interpretações com relação aí ao que está escrito. Então eu procuro trazer sempre os mínimos detalhes. Beleza, galera? Quero deixar claro isso para vocês, tá bom? Beleza. Agora vamos aqui analisar mais um outro exemplo. Olha só, hein? Olha só aqui, ó. Hebreus capítulo 2. Olha aqui, ó. 2, versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Qual mundo é esse que eles estavam falando? Olha no grego como é que tá, ó. Olha no grego como é que tá. Vamos analisar, ó. Olha aí, ó. Versículo 5, Hebreus 2. Olha aqui, ó. Mundo oikomene. Oikomene. Olha aí, ó. Habitado deles. Vamos analisar outro exemplo. Olha só, hein. Outro exemplo. Deixa eu ver aqui uma outra passagem. Quer ver, ó? Olha aqui, ó. Apocalipse capítulo 12, versículo 9. Mas vou ler o 7 e o 9 aqui pra gente tentar entender melhor aqui, ó. Olha aqui, ó. Inclusive eu já falei, né? Tem vídeos aí que eu já mencionei sobre Apocalipse capítulo 12. João vai escrever o seguinte: houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, tá? Também pelejaram o dragão, os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Eu não vou falar, não vou abordar isso aqui, tá bom, galera? Porque nesse vídeo aqui não é o foco, tá? Quem quiser entender aí sobre o Apocalipse capítulo 12, eu tenho aí 3 vídeos, fiz 3 partes aí falando especificamente sobre o Apocalipse 12 e está aí no meu canal, beleza, galera? Agora olha o versículo 9, ó. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Cadê aqui, ó? O sedutor de todo o mundo. Esse mundo é o mundo cosmos? Planeta Terra? Claro que não, né? Olha só aqui, ó. Olha aqui, ó. Oikomene, mundo habitado. Apocalipse 12, versículo 9, ó. Vamos lá, hein? Mais referências aqui, ó. Agora vamos analisar o que seria oikomene. Olha aqui, ó. Aqui ele especifica bem, tá? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu virar aqui, galera. Só para vocês enxergarem bem, tá bom? Olha aqui, ó. Peguei aqui, traduzi, tá bom? Em português, porque tá no inglês, tá? Aqui, ó. Ó. Propriamente, a terra que está sendo habitada, a terra em um estado de habitação. O mundo habitado, isto é, o mundo romano, porque o Império Romano era o dominador daquele mundo. Pois tudo o que está fora não é considerado. Beleza? Vamos voltar lá, deixa eu virar aqui de novo. Deixa eu virar aqui, deixa eu retornar aqui. Deixa eu apagar aqui. Pronto. Beleza. Trazer para cá. Temos mais exemplos? Vamos lá. Eu acho que deve ter mais algum exemplo aqui. Deixa eu ver aqui. Não tem mais exemplos não, rapaziada. Beleza. Vamos voltar lá para o Apocalipse capítulo 1, onde a gente estava, tá? Aí depois, para terminar, parei aqui, né? Amém. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Aliás, eu parei foi aqui, ó. Até quantos ultrapassaram? Quem foram esses que ultrapassaram Jesus Cristo na cruz? Conforme vai falar lá em João, no capítulo de João, vai estar lá, né? Jesus Cristo sendo morto, lá na cruz, sendo crucificado, e esses oficiais romanos, né?
eles simplesmente pegam a lança e enfiam em Jesus Cristo, tá? Trapassando ele na cruz. Essa é a referência. E Jesus Cristo é que ele simplesmente promete. João escreve a promessa de que esses que trapassaram Jesus Cristo na cruz iria estar lá para poder ver esse grande evento, essa grande manifestação, né? De juízo e justiça que cairia sobre Jerusalém lá no ano 70, tá? E inclusive ele vai falar que todas as tribos da terra, quem são essas tribos da terra? A terra é uma representação a Israel, a nação de Israel. Então essas 12 tribos está fazendo referência, essas tribos da terra está fazendo referência, é óbvio, às 12 tribos que se faziam já presentes lá, naquela mesma geração, tá? Elas já estavam lá, né? Por quê? Porque ali no Atos dos Apóstolos, o tabernáculo de Davi, que são as 12 tribos de Israel, já estavam intactas, se cumprindo ali a profecia de Amós, se cumprindo a profecia de Joel, né, do qual desceria o Espírito de Deus sobre toda a carne, após o novo pacto, o novo concerto que Jesus Cristo traria ali sobre Israel, né, acabando com o muro da inimizade entre ambas as casas, ou seja, a casa de Judá e a casa de Israel, que era a representação de Efraim, as 10 tribos do norte que estavam perdidas em outras nações, do qual eram inimigas uma das outras, né? Uma tinha inveja da outra e outra oprimia, tá? Se lamentarão. Então as 12 tribos estariam lá intactas, se lamentando, né, sobre ele, correto? E Jesus Cristo estaria garantindo isso. Por isso que ele fala aqui, certamente, ponto, amém. Beleza? Por que eu tenho certeza que essas 12 tribos, ali no Atos dos Apóstolos, já estariam intactas lá? Primeiro, por causa da profecia de Amós, né, que está lá em Amós capítulo 9, e por causa do que Tiago, né, na introdução aí ao livro, a carta, né, que ele escreve, é uma carta específica às 12 tribos que já estavam ali na diáspora, tá? Por isso que ele vai mencionar aqui e vai dar a saudação dele. E ele vai dizer o seguinte: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram, ou seja, presente aqui, ó, lá naquela geração, na dispersão ou na diásporas. Saudações. Saudações a quem? A nós que estamos aqui nos dias de hoje, as tribos de índio, porque o que tem aqui nos dias de hoje são tribos, né, de índios, correto? Então não é uma referência a nós, né? É uma referência às 12 tribos que já se faziam presentes lá naquela geração de Jesus Cristo. Beleza? Vamos lá. Vamos continuar lá em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, né? Aí depois ele vai dizer o seguinte aqui, olha só no versículo 9, 10 e 11. Ele vai dizer o seguinte: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. Por que aqui ele fala na tribulação? Porque esse período aqui já era o período de César Nero, tá? E Nero foi um dos maiores genocidas que o Império Romano já teve, né? Um dos mais cruéis. Inclusive, Nero, diga-se de passagem, matou a sua própria mãe, tá? Conforme conta a história. E ele vai dizer: no reino e na perseverança em Jesus, achei-me, pretérito perfeito, na ilha chamada Pátimos, né? Em outras versões está lá, estava na ilha chamada Pátimos, pretérito imperfeito, ou seja, passado, tá? Quando João escreve isso aqui, é óbvio que ele já não estava mais lá na ilha de Pátimos. E ele vai dizer o seguinte, vírgula, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, achei-me, pretérito perfeito, em espírito no dia do Senhor. Ou seja, primeiro João recebe essa revelação, para depois sim ele testificar isso em um livro chamado Apocalipse. Aí ele vai falar,
E ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo o seguinte: Jesus Cristo fala para ele o seguinte: João, faz o seguinte, escreve determinada mensagem nesse livro e manda o que está escrito às 7 igrejas, né, da Ásia, que estão na Ásia, que se fazem presente na Ásia, conforme vai falar em outras versões, né? E quais são essas igrejas? São as igrejas que estão aqui nos dias de hoje, constituídas por seres humanos comuns, que nem a mim, meros brasileiros, no pleno século XXI, e ainda em uma versão em português, porque sabemos que as escrituras não foram escritas em português, né? E sim no hebraico e no grego. Correto? 2 pontos. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então isso aqui é o contexto da referência que faz aqui ao Apocalipse. Então, antes de eu dar início aí no Apocalipse capítulo 13, galera, eu já coloco sempre isso aqui, todo o livro do Apocalipse, todo o capítulo que eu vou mencionar, que eu vou fazer um estudo, eu sempre coloco aqui o capítulo 1 de João, para que nós possamos entender, né, que todos os capítulos de João não tem nada, absolutamente nada para nós aqui, segundo a exegese. Nada para nós aqui nos dias de hoje, é simplesmente uma falácia, uma piada e um tendencionismo, né? Ridículo, trazendo aqui para o futuro, para os dias de hoje, querendo colocar como se fosse nós. Então não dá, não tem como aplicar isso aqui para a gente, tá, galera? Agora vamos lá, vamos entrar lá no Apocalipse capítulo 13 e vamos dar o início aí ao estudo do Apocalipse 13, onde a gente vai identificar aí quem é o grande dragão, que deu poder à primeira besta, né? E a segunda besta que recebeu também o poder da primeira besta. Beleza? Beleza, galera? Vamos lá. Apocalipse capítulo 13. Vamos lá. Lembrando, galera, que esse vídeo aqui ele vai ser feito em 2 partes, tá bom? Quero lembrar isso para vocês. Eu não mencionei logo no início, mas eu quero lembrar que vai ser dividido em primeira parte, em 2 partes. A primeira parte eu vou falar aqui especificamente da besta que emerge do mar, beleza? Que vai do versículo 1, tá? Até o versículo 10, beleza? Até aqui. E depois eu farei um outro vídeo falando especificamente da besta que emerge da terra, que vai do versículo 11 até o versículo 18, beleza? Então vamos dar o início aí, tá? Primeiro João ele vai dizer o seguinte: deixa eu marcar aqui 2, 3, vou marcar só 3 para a gente ir aos poucos, tá? Ele vai dizer o seguinte: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Então vamos analisar quem é essa besta logo de cara. Vamos lá, sem enrolar muito, hein? Temos outras passagens que fazem referência, tá? Uma passagem que faz referência é Daniel capítulo, vamos ver aqui, vamos lá. Vamos olhar aqui uma referência de Apocalipse capítulo 12, que inclusive eu já mencionei também, já falei sobre isso. Apocalipse capítulo 12, o versículo 3 vai dizer o seguinte, olha só, é a mesma referência, ó. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças
10 chifres. E nas cabeças 7 diademas, tá vendo? É a mesma coisa, ó. É o mesmo personagem, tá? No versículo 15, vamos olhar o versículo 15, olha só, hein? Opa! Versículo 15, ó. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Esse dragão, ele tem também a besta, né? Junto com o dragão, ele também tem essa representatividade aí de serpente, tá? Depois eu vou mencionar quem seria essa serpente que está ligado lá, né? A descendência, não da mulher, mas a descendência da serpente, conforme vai falar a profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15, e que Jesus Cristo, ele pisa na cabeça dessa serpente. Beleza? Depois eu vou falar um pouco sobre isso para a gente entender melhor, tá? Mas vamos continuar. Vamos analisar aqui. Vamos lá, hein? Aí depois ele vai falar o seguinte. Daniel capítulo 7, a gente tem uma referência e um apontamento quem seria, né? Essa besta com 10 chifres. Cadê? Daniel, opa, mais embaixo, não, mais em cima. Ó, Daniel capítulo 7. Versículo 7, ele vai dizer o seguinte. Vamos lá. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal. Quem é esse quarto animal? Esse quarto animal é o Império Romano, onde o primeiro, né, eu já mencionei logo lá no início, o primeiro é Babilônia, segundo Medo-Pérsia, tá? Uma junção de dois reinos que se tornaram uma besta que emergiu do mar. E depois veio Grécia e depois veio Império Romano. Então quem é esse quarto animal? É o Império Romano. E vai falar que o Império Romano, ele é terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, e ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrejava. Era diferente de todos os animais, ou seja, dos 3 animais que vieram anteriormente a ele, tá? Do qual eu mencionei, e que pareceram antes dele, e tinha o quê? Olha aí, ó, 10 chifres. Então, essa menção que é feita aqui em Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, quem é essa besta? Não tem como, né, a gente querer dizer que essa besta é qualquer outro reino a não ser o Império Romano. Não dá. Não dá. Sinceramente, não dá. Entendeu? Não tem como, ó. Agora vamos analisar um outro apontamento e uma outra identificação de que essa besta, não resta dúvida de que é o Império Romano. É onde vai falar de 7 cabeças, né? Prestem atenção, hein? Cadê? 7 cabeças, né? O que seria essas 7 cabeças? Essas 7 cabeças seriam exatamente aqui. Deixa eu pegar aqui. Essas 7 cabeças seriam a identificação . Essas 7 cabeças seriam a identificação, né? Dos 7 reis que emergiram do mar, conforme eu mencionei logo lá no início, tá? A representação é essa. A representação é essa. Essas 7 cabeças
seria a representação dos 7 reis que emergiram do mar e que certamente lutariam aí contra Israel. Israel sendo o pivô, a nação pivô, e que daria vida a essas 7 cabeças, os 7 reis da terra. Porque na verdade os reis da terra, galera, elas existiram, elas foram existentes, não... como que eu posso dizer? Elas foram existentes por causa de Israel, tá? A Israel, ela não existiu por causa dessas 7 cabeças. Então, na verdade, as 7 cabeças, elas só tiveram vidas por causa da Jerusalém. Jerusalém, ela simplesmente foi o pivô de todas essas 7 cabeças. Então, as 7 cabeças, elas simplesmente fizeram parte ali da história, né? Porque Deus, porque o Eterno simplesmente tinha que colocar ali um sujeito, alguém ali que acabaria com Israel, que lutaria contra Israel, por Israel cometer iniquidade, se prostituir contra o Eterno, né? Então essa é a lógica. E sobre esses chifres, diademas, e sobre as cabeças, nome e blasfêmia. E ele vai continuar. No 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo, os pés como de urso, boca como de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder. Quem é a representação desse grande dragão? Esse grande dragão é a representação coletiva, galera, de todos os reis que emergiram do mar, para poder lutar contra Israel. Então a representação de todos eles, o grande opositor contra o próprio Eterno. E a própria Jerusalém, do qual o Deus, né, usou para poder destruí-la. Beleza? Poder, o seu trono e grande autoridade. E por que que essa autoridade e esse poder foi dado especificamente sobre essa besta, que é o Império Romano, e que se fazia presente lá na mesma geração de João, e do qual estava ali dentro do contexto do Apocalipse capítulo 13. Por quê? Porque era ela que estava lá, sendo vigorada. Por isso que João vai falar, 5 já caíram. Quem foram essas 5 que caíram? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. Já tinham caído. Esses reinos já não existiam mais, né? Esses reis já não existiam mais. Um está, né? Conforme outras linguagens. E o outro ainda não veio, mas quando vier, durará por pouco tempo, permanecerá por pouco tempo. E quem é esse reino que viria e permaneceria por pouco tempo ali, naquela presente data, ali naquela mesma geração de Jesus Cristo? Seria a prostituta Israel, que se aliaria ali ao Império Romano e que duraria por pouco tempo. Por quê? Porque essa aliança, né, do qual vai falar lá em Daniel capítulo 9, onde viria o príncipe, e esse príncipe faria uma aliança que duraria a metade, né, da última semana de Daniel. Ou seja, essa aliança seria quebrada. E foi quebrada justamente contra quem? Contra a própria prostituta, que foi a Israel. O Império Romano quebra essa aliança na metade, né, da última semana de Daniel, conforme a gente vai mencionar aqui, ó. Deixa eu desmarcar aqui. Opa! Acabei fechando sem querer, galera. Deixa eu pegar aqui. Não tá aqui. Opa, acho que tá aqui embaixo. Espera aí. Não tá aqui não. Mas beleza. Conforme vai mencionar onde ele vai falar da metade dessa semana, que seria 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, que dá, né, no total aí 3 anos e meio, que é justamente o período, tá, que o Império Romano cerca Jerusalém. A gente tem essa referência em Apocalipse capítulo 11, no versículo 2, onde ele vai mencionar aqui, né,
Mas deixa a parte do átrio exterior do santuário. Esse santuário era o templo que estava de pé lá antes de ser destruído no ano 70. Não o Messas, porque foi ele dado aos gentios. Em outras linguagens está lá pagãos. E quem seriam esses? O próprio Império Romano. Por 42 meses, que é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, calcarão aos pés a cidade santa. E que cidade santa é essa? É Brasil? É o mundo cosmos? É o planeta Terra aqui nos dias de hoje? Claro que não. Jerusalém, que seria pisada por eles. E que isso duraria ali 3 anos e meio, onde, né, o próprio Império Romano faria ali 3 cercos sobre Jerusalém antes de destruí-la, quando viesse ali o próprio imperador Vespasiano junto com o seu general Tito. Beleza? Temos uma outra referência também, que está no próprio Apocalipse capítulo 13, né? Onde ele vai mencionar aqui nos versículos 5 e 6. Olha aí, ó. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. Olha aí, ó. E quem foi que recebeu justamente essa autoridade? A besta. Aquela que lutaria contra o falso profeta Israel. Olha aí. 42 meses, que é a mesma coisa de 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo, tá? Ou 3 anos e meio. Abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, que foi exatamente o que aconteceu, conforme se cumpriu ali, né? Daniel capítulo 9, versículo 27, onde viria ali, 26 e 27, onde viria ali, né? Aqueles que lutariam a favor do príncipe. E que esse príncipe certamente assolaria o templo e destruiria, iria aniquilar o templo, conforme menciona Jesus lá em Lucas, capítulo 20, capítulo 21, versículo 20. E Jesus vai falar também em Mateus, capítulo 24, versículo 15, né? Para os discípulos, para que eles lembrassem o que Daniel já tinha falado a respeito disso. Então fujam para os montes, fujam para outros lugares. Jesus Cristo manda eles fazerem isso para que eles não pudessem morrer ali ao fio da espada pelo próprio Império Romano. Tá? Vamos lá, vamos continuar, hein? Apocalipse capítulo 13. Aí depois ele vai mencionar aqui o seguinte: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar, né, contra ela? O que seria esse golpe aqui, essa ferida de morte? Isso aqui é uma representação a Gênesis capítulo 3, versículo 15, tá? E que representação seria essa? Vamos lá, galera, vamos analisar o que significa isso, tá? O que significa ferida de morte, tá? Isso aqui é uma representação, lembrando que ali está mencionando, lembrando que o dragão, tá? O dragão, ele não é especificamente apenas um sujeito único, tá? Ele ali é reconhecido como um coletivo, tá? Fazendo a representação aí de todos os reis que lutaram contra o próprio Deus, né? E que no período ali de João terminou ali, né? Se fez presente ali o Império Romano, a sexta besta que emerge do mar, conforme eu já mencionei desde o início aí, né? E quem é que se torna o sétimo reino? O sétimo rei, a sétima besta que emerge do mar, que emerge da terra. Eu já vou até antecipar aí, né? Porque eu vou falar da besta que emerge da terra. É justamente o falso profeta Israel, Jerusalém. Então quem dá o poder para Jerusalém, para Israel,
é o próprio Império Romano, tá? Império Romano, que é concedido ali como uma das partes ali do grande dragão, que é um coletivo, né? Colocando ali todos aqueles que se opuseram contra o próprio Deus, desde Egito até a Babilônia, até o Império Romano, né? Então o grande dragão entra dentro desse coletivo de todos aqueles que se opuseram, todos aqueles que foram opositores, o grande Satanás, ali contra o próprio Deus, tá? E quando se fala contra Deus, se fala contra, né, a noiva de Cristo, contra a mulher imaculada, tá? Aquela que não seria prostituta, aquela que faria ali o que agradasse ao próprio Eterno e que cumpriria ali, né, todos os mandamentos, todo o decálogo que foi dado lá no Monte Sinai por Moisés e que iria se cumprir isso através de Jesus Cristo para aqueles que fossem eleitos e iriam perseverar até o fim, certamente. Temos aí uma profecia que faz uma referência de Gênesis. Vamos analisar Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Tá? Essa profecia vai apontar para Jesus Cristo e para a natureza humana caída de Adão, né? Que para os judeus ortodoxos, eles colocam ali como inclinação da carne, e para, né, quem segue aí a religião protestante coloca ali como natureza humana ou como carne, que é mencionada ali pelo próprio apóstolo Paulo, né, depois ali do primeiro pacto, no segundo pacto, né, no Segundo Testamento, no Novo Testamento, tá? Na Bíblia de João Ferreira de Almeida. Beleza? Aí ele vai dizer o seguinte: porém inimizade entre ti, esse ti é quem? A serpente, e a mulher. Entre a tua descendência, a descendência de quem? Da serpente, e o seu descendente. A descendência aqui, aliás, tá, galera? Eu errei aqui, ó. Da tua descendência, a descendência da mulher, tá? E o seu descendente. Então seria aqui uma inimizade, uma luta. Seria aqui uma oposição entre as duas descendências. Tanto a descendência da mulher como a descendência da serpente. Beleza? Inclusive, eu tenho um vídeo, eu não vou me aprofundar muito nisso aqui, senão eu vou tomar muito tempo e o vídeo vai acabar passando dos limites aí, né? Eu tenho um vídeo falando aí sobre quem é a serpente lá, né? Quem é esse Satanás, esse diabo, esse opositor lá em Gênesis. Eu tenho um vídeo falando sobre isso e vocês podem assistir esse vídeo lá, tá, galera? Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, quem foi que feriu a cabeça dessa serpente? Foi o próprio Jesus Cristo. Como? Morrendo na cruz e simplesmente ali dando, né, o pontapé para a aniquilação da própria natureza humana terrena, da carne. Embora muitos aí dentro do Evangelho da Graça, né, de Marcião de Sinop, coloca ali que Jesus Cristo destruiu a lei de Moisés na cruz, que não faz sentido nenhum. Ali quando fala ali em Hebreus capítulo 2, versículo 14, inclusive eu tenho esse vídeo falando sobre isso também aí no canal, vocês podem assistir lá que eu me aprofundo bem, tá? Ali ele aniquila a carne, é o poder que a natureza humana tinha sobre os israelitas. Então, com o novo pacto, com a morte dele na cruz, ele simplesmente daria a oportunidade do Espírito de Deus, né, descer sobre toda a carne ali no mundo habitado, que foram eles, e a lei de Moisés, o decálogo de Moisés, de uma forma resumida, dentro de um novo sentido, estaria na mente deles e eles teriam total autonomia para poder vencer a natureza humana e essa natureza humana não fazê-los mais escravos. Correto? Então esse é o sentido. Então Jesus Cristo, ele fere a cabeça.
E a cabeça de quem ali? Quem é que vira o sétimo reino? Israel. E por que Israel vira o sétimo reino ali? Porque ela se alia ao Império Romano para poder matar Jesus Cristo, apedrejar aqueles que foram enviados, ir contra o Eterno, contra a noiva do Cordeiro. Israel, ela faz isso, e Israel ela já vem fazendo isso desde lá do Antigo Testamento, né? Desde a Antiga Aliança, desde Dataná lá, por parte lá do rei Nabucodonosor, tanto que João faz a referência que ela mesma, que está assentada lá, a mulher que está assentada sobre as 7 colinas, 7 montes do Império Romano, é a mulher que se prostitui e segue o mesmo exemplo aí da mamãe Babilônia, como uma das grandes prostitutas, ali no livro do Apocalipse, Apocalipse capítulo 17. Então Jesus Cristo, ele morre na cruz, fere a cabeça de Israel, né? Israel perde a autonomia, sendo ferida. Por quê? Porque Jesus Cristo começa a ameaçar o sistema religioso deles da época, e Jesus Cristo simplesmente, com a morte dele na cruz, traz aí, né, como que eu posso dizer, o início dessa grande profecia que estaria para se cumprir, que é a destruição da própria Jerusalém. Então ela renasce, porque vem ali o período de paz, e quem é que traz essa paz para eles? O próprio Império Romano, conforme vai mencionar Daniel, e depois o apóstolo Paulo lá, né, em Tessalonicenses, né? Inclusive eu tenho até essa passagem, onde o próprio apóstolo Paulo vai mencionar o seguinte, deixa eu desmarcar aqui, ele vai mencionar aqui, ó, olha aqui, ó, Tessalonicenses, quando vos afirmarem, abre aspas, paz e segurança, fecha aspas. O apóstolo Paulo fala isso aqui para a igreja orgânica de Tessalônica. Eis que repentina destruição se precipitará sobre eles. Eles quem? Sobre a Jerusalém. Conforme o próprio Jesus Cristo já tinha mencionado antes. Vírgula, assim como as dores de parto tomam uma mulher grávida, e de forma alguma encontrarão escape. Foi exatamente o que aconteceu. Eles não conseguiram escapar e morreram mais de 1,1 milhão de judeus, conforme vai falar, né, Flávio Joséfo, na sua grande obra. Beleza? Vamos lá, continuando aqui. Aí a gente tem uma menção aqui, né, onde Jesus Cristo vai falar, o apóstolo Paulo vai mencionar para a igreja de Roma, Romanos capítulo 16, que faz o pareamento a Gênesis capítulo 15, 3, para a gente entender bem isso aí, tá, galera? Olha aqui, ó. Romanos 16, 19 e 20. Olha aqui, ó. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito. Ele está falando isso para a igreja de Roma, para uma das 7 igrejas da Ásia. E quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. Ponto. E o Deus da paz, em breve... Por que ele fala em breve? Porque estava prestes a acontecer a grande consumação dos séculos. Lá no ano 70, onde ali a morte seria destruída definitivamente. Onde eles passariam a entrar na Nova Jerusalém e a antiga Jerusalém física seria destruída. Esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Quem é esse Satanás? A própria Israel, junto com o Império Romano, que foram grandes opositores ao Cordeiro. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Olha aí, ó. E temos mais uma outra referência também. Olha só. Mateus capítulo 13.
Mateus capítulo 13, 38 e 40. Deixa eu botar logo aqui. Mateus capítulo 13, 38, 39 e 40. Vou marcar esses três aqui, ó. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Quem são esses filhos do reino? Os eleitos. Aqueles que foram predestinados à salvação. Que jamais iriam, negar Jesus Cristo. Os joios são os filhos do maligno. Quem são esses filhos do maligno? São os filhos da perdição. Aqueles que iriam negar Jesus Cristo e certamente seriam julgados e iriam para o inferno. Tá? O inimigo que o semeou é o diabo. Quem é esse diabo aqui? Esse diabo aqui é o adjetivo que dá a característica a esse maligno, que é a mesma coisa que o mundo, a natureza humana, a carne. Beleza? Por isso que o apóstolo Paulo vai falar lá. É a carne que milita contra o espírito e o espírito que milita contra a carne. Isso está lá em Gálatas capítulo 5, tá? A ceifa é a consumação dos séculos. Quando é que foi essa consumação dos séculos? No grande julgamento ali no ano 70, onde Jesus Cristo separou as ovelhas dos bodes e simplesmente levou aqueles que perseveraram até o fim e que jamais iriam negá-lo. Os ceifeiros são os anjos, ou seja, aqueles que fazem a separação das ovelhas e dos bodes. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, que é a representação de inferno aqui, tá? Ou seja, ausência do Espírito de Deus, morte, eterna, assim será na consumação do século, que se deu ao ano 70, com a destruição de Jerusalém e ali se cumprindo todas as profecias. Beleza? Galera, agora vamos continuar analisando lá Apocalipse capítulo 13, tá? Vamos voltar lá. Lembrando, rapaziada, que eu estou fazendo isso aqui para tentar aí... Eu não quero dizer que eu não vou conjecturar, tá, galera? Não tem como você não conjecturar 100% aí as escrituras. Até porque muita coisa foi alterada, Não existe aí os originais, tudo é cópia da cópia da cópia. Correto? Então não tem como você ficar isento de alguma ou de outra conjectura. Não tem como 100%. Beleza? Mas eu faço isso aqui, eu procuro me aprofundar bastante e colocar diversos tipos de pareamento aqui com relação às outras passagens e fazer essa ligação para tentar conjecturar o mínimo possível, tá, galera? Beleza? Vamos voltar lá para Apocalipse capítulo 13. Eu tinha parado no 4, né? Cadê? Beleza. 4, 5, 6. Vamos lá. Aí depois ele vai falar: adoraram um dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta dizendo: quem é semelhante? Não, aqui eu já li, peraí. Não tinha lido ainda não. Adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. Foi exatamente o que aconteceu ali na época do Império Romano. Eles cercaram ali Jerusalém durante esse período, antes de invadi-la e destruí-la definitivamente, tá? Jogando o templo abaixo. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, Isso a gente tem lá em 2 Tessalonicenses, onde o apóstolo Paulo, não sei se está na segunda mesmo, onde o apóstolo Paulo vai falar, todos conhecem essa passagem, que viria esse anticristo, o grande Nico, onde ele iria ali entrar, assolar o templo e até mesmo assentar-se sobre o templo, e se fazer ali como se fosse o próprio Deus. Tá? E isso aconteceu lá por intermédio de Vespasiano, junto com seu filho general Tito,
destruindo, matando, aniquilando todos que estavam ali em Jerusalém. Beleza? E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o quê? O tabernáculo. Olha aqui, ó. Exatamente o que eu falei. E o que está mencionado lá em 2 Tessalonicenses, tá? A saber, os que habitam no céu. Olha aí, ó. Beleza? Vamos lá, vamos continuar. 7, 8, 9, 10. Vamos botar aqui até o 10. A gente fecha no 10, né? Vamos fechar logo isso aqui para não ficar muito grande o vídeo, tá, galera? Vamos lá, hein? Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. E foi exatamente o que aconteceu, tá? Eles armaram essa peleja contra os santos, conforme vai falar lá em Apocalipse capítulo 20, tá? Em Apocalipse 20 vai dizer lá que o próprio Império Romano, que é a menção que faz lá, né? Eles lutam contra os santos. E o próprio Império Romano abre ali a batalha do grande Armagedon de Gog e Magog, né? Essa batalha também foi incitada pelo próprio Deus contra Israel, tá? Colocando lá essa batalha na terra de Gog, na terra de Magog. E depois o próprio Gog é arrasado ali pelo próprio Deus, pelo próprio Eterno, conforme vai falar lá em Ezequiel capítulo 38 e capítulo 39. E João, ele faz essa referência porque acontece a mesma coisa. É Deus colocando e incitando o Império Romano, né? Deixando de deter o Império Romano, soltando esse Satanás, conforme vai mencionar lá, né? Que depois que terminasse o reinado milenar de Cristo, esse Satanás seria solto e viria ali a grande batalha a batalha do Gog e Magog, que era a peleja contra os santos. Os santos, né? Ali a referência é aqueles que eram justos, aqueles que estavam ali do lado de Jesus Cristo e que era a noiva dele. Ou seja, a igreja, a mulher que jamais iria, né, estar imaculada. Aliás, maculada, né? Não imaculada, que estaria imaculada, tá, galera? Acabei confundindo. Vamos lá, hein? Aí depois ele vai falar: aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E por que ele fala desde a fundação do mundo? Porque era uma profecia que já estava programada pelo próprio Deus, conforme vai falar em Gênesis capítulo 3:15. Né? Deus é onisciente, é todo poderoso, então tudo já estava programado e desenhado por ele. Correto? E por que aqui não foram escritos no livro da vida? Porque eles eram filhos da perdição. Então jamais, né, iriam aceitar ali as palavras do próprio Messias, do próprio Jesus Cristo. Ponto. Continuando daqui, ó. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Por que ele fala isso? Porque eles, muitos deles ali, os que foram predestinados à salvação, iriam perseverar até o fim, né? E Jesus Cristo já havia alertando eles por muito tempo ali, conforme ali os 3 anos e meio, quando ele pregou para Jerusalém, para a casa de Judá, né? Uma das passagens mais ligadas a isso aqui, o que ele está falando é, onde ele vai falar assim: aqueles que não morrerem da mesma forma como eu vou morrer, não servem para ser o meu seguidor, o meu discípulo. O que adianta em alguém querer ganhar o mundo inteiro se a alma dele mesmo for destruída? Né? Aquele que não carregar a sua cruz e não me seguir, não serve para ser o meu discípulo. E bababá, e bababá, e bababá. E vai falando. Todos conhecem essa passagem. Então é exatamente aí a ligação que se dá aqui, né? Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Correto? É isso aí, galera. Terminei aí a primeira parte do Apocalipse capítulo 13, tá?
que dá aí do versículo 1 até o versículo 13. Lembrando aí, galera, aqueles que estão entrando no meu canal pela primeira vez aí, se inscrevam no canal, sejam bem-vindos, tá? Esse canal aqui também é seu. Para mim é uma grande satisfação realizar aí esses vídeos, né? Eu não estou perdendo meu tempo, tá? E eu sempre falo aí, vira e mexe eu falo, aquilo que foi me dado de graça, eu também quero passar de graça para todos vocês. Beleza? Então é isso aí, galera. Estou terminando aí, tá? Finalizando aí o Apocalipse capítulo 13. Beleza? Lembrando para vocês aí, galera, aqueles que estão entrando no meu canal pela primeira vez, sejam bem-vindos, tá? E aproveitem e se inscrevam no canal. Beleza? Eu tô aí tô postando vídeos toda semana. E inclusive estou realizando lives também, interagindo com a galera que está inscrita por chats, tá? Aqui no meu canal não tem esse negócio de partidarismo, não tem esse lance. Pode entrar qualquer um, pode discordar de mim. Eu não removo, eu não apago mensagem, eu não bloqueio ninguém. A não ser que entre aí e venham agir, né, com falta de respeito, com falta de bom senso, né, e não dentro do campo da ideia, beleza? Ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Eu não estou aqui para poder fazer lavagem cerebral, para poder manipular e fazer com que as pessoas venham me seguir, no sentido de quê? De que venham ter a mesma convicção que eu tenho. Eu acho que todos têm a liberdade, né, de pensar da maneira que quer, de seguir o que quer. Se quiser acreditar, né, na mula sem cabeça, no Saci Pererê, que acredite. E nada vai mudar. O que está aí é o que está. A folha, o capim, o mato, não vai deixar de ser verde. Entendeu? O céu não vai deixar de passar as nuvens. O sol não vai deixar de se pôr. Né? Então nada vai mudar. Sempre vai continuar a mesma coisa. Beleza, galera? E é isso aí. É uma grande satisfação fazer esse vídeo aqui para todos vocês, tá? E é isso. Estamos juntos. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos. Fui!